que a disparada das altcoins, né, eu vejo algumas oportunidades. Então, olha, a dominância do Bitcoin aqui, que é uma coisa que eu estou sempre acompanhando, e que eu estou torcendo para que aconteça a perda do suporte semanal da dominância do Bitcoin, que significa temporada das altcoins, certo? Então é o seguinte, eu estou de olho nesse gráfico igual um tarado, por quê? Porque eu quero ver o rompimento, uma perda desse suporte. Toda vez que nós temos perda desse suporte, né, essas regiões aqui, ó, nós temos aquela alavancada de altcoins subindo 100% em uma semana. E aí as altcoins que estão agora, nesse momento, mirando um rompimento, elas podem ter uma disparada de alta muito forte. E aí uma dessas altcoins eu quero trazer para vocês aí. Tá? E por que que eu... E não só estou sentado em cima da ação do preço dela, que ela entrou em tendência de alta hoje, retomada, mas porque eu acredito que ela tem fundamentos de curto prazo para incentivar a continuação de alta dela. E o token que eu estou falando é o token CP, tá? O Internet Computer, ele fez para mim um sinal, tá, de compra no meu setup, aqui em 12. Eu comprei. Eu comentei com os membros do canal sobre o token CP, nesse período, e ele disparou, tá? Então ele disparou. Ele saiu de 12 e foi para 17 em curto espaço de tempo. E ele entrou no meu sinal perfeito, que seria o seguinte: cruzamento das médias de curto prazo em cima das médias de longo prazo, formando assim um fundo semanal. Consolidando o fundo semanal, ele vai buscar um novo topo. Então, esse valor de 16 era o topo anterior, ele rompeu, acabou de romper, e ele está fazendo topos de fundos ascendentes. E aí você me pergunta, mas Augusto, mas por que você está falando do token ICP? Porque o token ICP está com um volume brutal comprador, depois do anúncio que eles fizeram de lançar os primeiros contratos inteligentes com inteligência artificial. Tá? Os primeiros contratos inteligentes com inteligência artificial. Tá? Pessoal, para quem não sabe o que é um contrato contrato inteligente nada mais é do que você ter um contrato que é executado de forma futura por um desenvolvimento prévio. Ou seja, o criador de um contrato inteligente, ele vai fazer com que o seu contrato seja auto-executado após uma determinada ação que foi pré-determinada pelo criador do contrato. Então, eu sempre utilizo essa analogia. O que é um contrato inteligente? Nada mais é do que uma máquina de refrigerante. Como é que funciona uma máquina de refrigerante? Você vai lá, vê lá uma Coca-Cola por $5, e aí você quer comprar uma Coca-Cola. O que a máquina exige? A máquina exige, né, o contrato inteligente exige que você coloque lá $5, ou seja, você vai botar uma moeda, um papel, moeda de $5, vai enfiar como crédito. Você, tendo crédito com a máquina, ou seja, tendo crédito com o contrato, você consegue trocar pela sua Coca-Cola. Seleciona a Coca-Cola sai automaticamente para você da máquina, você pega e vai embora. Isso é um contrato inteligente. Agora imagina se a gente conseguisse fazer um contrato inteligente o seguinte: uma máquina de refrigerante que você coloca uma inteligência artificial dentro dela e ela acaba se tornando vamos dizer assim, uma máquina de refrigerante inteligente, onde se você porventura colocou $5 ou você colocou um valor a mais e ele não, por algum motivo, ele não absorveu ou não apontou, ele pode pensar e avaliar a situação. E aí você começa a eliminar alguns fatores, como o fator humano, para ajuda caso dê algum problema. E aí, possivelmente, essa máquina de refrigerante ela conseguiria resolver um problema, tentando entender quem está do outro lado, sem precisar executar automaticamente o contrato, sem antes avaliar e pensar sobre aquilo que ela está executando. Então, a gente tem nesse sentido, tá? Um exemplo bem esdrúxulo, mas que para as pessoas iniciantes entenderem, né? Isso agora é feito através, na blockchain da ICP, de você ter um contrato inteligente auto-executável, que pode ser auto-executado ou não por ele mesmo, e ele pode avaliar as condições para ser executado. E isso faz com que você tenha várias vertentes, como, por exemplo, evitar hackeamentos, evitar falsas transações, fazer melhor conexão e transações entre blockchains diferentes, você ter situações em que você consiga ter uma rede blockchain descentralizada muito mais rápida e veloz do que outros que têm os contratos que são executados ou contratos maliciosos que foram construídos. Então, ele pode, por exemplo, avaliar se o contrato futuro, o contrato inteligente, ele foi bem pensado ou não, bem arquitetado ou não, se ele tem bug ou não, a máquina que vai interpretar aquele contrato inteligente. E isso faz com que a gente tenha uma blockchain muito mais segura, certo? Uma blockchain muito mais segura. Então, basicamente é o seguinte, eles em 2 meses, eles anunciaram, né, aqui no Twitter, vocês podem depois ver aqui no perfil do Dominique aqui, eles anunciaram, então, eles até fizeram
exemplo, o contratagente faz, né, que ele consegue avaliar, por exemplo, a imagem de um NFT, de um tigre, por exemplo, e aí ele consegue determinar que é um tigre, que é um, né, que pode ser um jaguar, ou seja, tem uma probabilidade de ser um jaguar, um tigre, enfim. Ele tem, ele consegue avaliar o NFT, as propriedades do NFT, as propriedades da imagem, e eles anunciaram que é o seguinte: atualmente a blockchain ICP ela utiliza inteligência artificial utilizando se eu não me engano, 2 GB de RAM, e eles vão aumentar para 64 GB de RAM nos próximos 2 meses através do anúncio das atualizações do ICP. E aí o que me pega é o seguinte: se o preço, né, eu vou aqui no gráfico, e aí a gente vai juntar o útil ao agradável. Eu venho aqui no gráfico da ICP, eu olho no gráfico diário aqui, o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver barras de retomada de alta com um forte volume, ou seja, barras grandes, verdes compridas, com volume, certo? Isso significa o quê? Que existe uma grande demanda compradora pelo que está por vir, ou seja, a alta, a retomada de alta dela, tá? É uma alta com uma retomada de alta com forte volume comprador, que vai especular em cima dessa inovação que eles vão anunciar em 2 meses, tá? Então, eles falaram que eles vão ficar trazendo inovações sobre inteligência artificial. E aí, a gente está falando, assim, de uma cripto que tem 7 bi de tamanho de mercado, só, das top 20. Geralmente, uma blockchain que consiga resolver muitos problemas que outras não conseguem resolver, ou que promete resolver, a gente não sabe se vai resolver, mas promete resolver, está desenvolvendo e está adquirindo dinheiro de caras maiores, como é o caso da ICP, vai acontecer, na minha opinião, o mesmo que aconteceu com a Cardano, a mesma coisa que aconteceu com a Solana. Aquelas blockchains que conseguirem resolver a blockchain Layer 1, que resolver problemas vistos em blockchains que precisam de Layer 2 para escalabilidade, como é o caso do Ethereum, elas tendem a se aproximar em tamanho de mercado e importância do Ethereum, como aconteceu agora recentemente com a Solana. Porque a Solana ela é uma rede muito mais democrática. As pessoas elas conseguem usar o DeFi sem pagar taxas tão abusivas na rede Solana, por mais que a rede Solana trave. Só que imagina a gente ter uma rede Solana que seja mais evoluída que a própria Solana, que não trava, que não dá pau, e que ao mesmo tempo consegue ter comunicação direta com outras redes que têm bastante liquidez, como é o caso do Ethereum. Essa é a situação da ICP. Por isso que eu estou falando que entre ICP, por exemplo, ICP, ADA e Polkadot, por exemplo, vale mais a pena, na minha opinião, especular em cima da ICP, tá? Da Internet Computing, entre Polkadot e ADA em relação ao potencial de crescimento. Por quê? Porque os caras já estão trazendo uma inovação, não só da blockchain, é uma das blockchains, acho que é a blockchain mais rápida que existe, se eu não me engano, é da ICP, e ao mesmo tempo os caras estão desenvolvendo os contratos de inteligência com inteligência artificial integrada para que aumente a segurança da rede a um nível nunca antes visto. Então vamos ver. Claro que é só promessa, mas o que impulsiona o drive de alta de uma criptomoeda é isso, é ver o preço fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Ele não consegue recuar ao suporte, a perder ao topo anterior, que foi o caso aqui. Então ele testou o suporte 2 vezes, manteve as médias de longo prazo intactas, e ele está entrando retomada de entrada de volume comprador, ou seja, ele está ainda em forte tendência de alta, né? É um ativo que chegou a 16, voltou para $10, segurou em 10, suporte, e vai continuar subindo, na minha opinião. E por conta da programação deles de trazer novas atualizações para o protocolo, agora no curto espaço de tempo, em questão de meses, integrando inteligência artificial, isso faz com que me empolgue o fato desse ativo aqui estar subvalorizado, tá? Eu acredito que a ICP está subvalorizada nesse contexto, então é um bom momento de entrar nela. É um excelente ponto de compra, tá? E aí, basicamente, é o seguinte, eu não trocaria outra altcoin por ela. Eu não trocaria, vou vender, então, sei lá, Ethereum e comprar ICP. Não. Eu faria um novo aporte, é o que eu vou fazer, um novo aporte em ICP e segurar ali, né? Vou, no meu caso, botar um limitador, vou colocar lá $2.000 de investimento na ICP e vou segurar. Por quê? Porque é um negócio que vai subir ao longo do tempo, é uma tendência de alta semanal. Numa tendência de alta semanal, quanto mais você acumula e menos você fica trocando um altcoin por outra, melhor, tá?